Viva Bem, Viva Bem. Apresentação, Catherine Giovanessa. Quartou, galera! Ótima noite pra você que tá em casa, no carro, no trabalho, pela internet, no aplicativo do Viva Bem, nos sites vivabem.ap, ondasfm.com.br, no nosso Instagram, @VivaBem na Rádio Ondas, pelo KTV, Soul TV, onde quer que você esteja, você está muito, muito bem sintonizado. Certamente que sim. E eu estou aqui com o meu querido Marcelão, doutor Marcelo Paiva, que é diretor-geral do Hemolagos. Boa noite, Marcelo, tudo bom? Tá difícil eu falar Marcelo, não Marcelão. Eu, na minha certidão de nascimento é Marcelo, né? Não tem DR. E aí, como não tem, eu prefiro Marcelão. Mas as pessoas dizem, não. Você falou assim, tem que lembrar de vez em quando de chamar de doutor. A gente não tá no hospital, não tem nada disso, não. Eu sou o Marcelo, vou morrer Marcelo, e depois que passar dessa pra outra, se lembrarem de mim, vão lembrar que eu era o Marcelo. Então, Marcelão. Marcelão ainda é melhor. Marcelão ainda é melhor. Mas, Marcelão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá há 10 anos, mais de 10 anos como diretor-geral do Hemolagos, não é isso? Isso foi uma guerra. Vou te falar que isso foi realmente uma guerra. Eu não sei como nós resistimos, porque nós criamos um conceito de uma regionalização de saúde num momento em que as pessoas não tinham não acreditavam em nada disso, e a gente foi conseguindo, fomos ganhando a credibilidade da região no início, porque foi uma intervenção que foi feita do Ministério Público Federal quando houve um hiperfaturamento no Hemolagos. O Hemolagos ele estava fazendo um superfaturamento ao SUS. As cobranças eram 5 vezes maiores do que aquelas que deveriam ser. Foi aberto um processo, está tramitando aí na justiça, mas não sei como é que está isso. E então o secretário de saúde da época era o Roberto Pilar, que era o presidente. Aquilo era como se fosse de Cabo Frio, né? Ele era regional, mas ninguém nem se dava conta. O sujeito lá em São Pedro da Aldeia precisava tomar sangue, precisava receber uma transfusão, tinha que botar na ambulância e trazer o paciente para cá para vir tomar sangue aqui no Santa Isabel. Então, era uma coisa assim, inaceitável e impensável. E aí o que acabou? Acabou numa intervenção do Ministério Público. E aí, quando veio a intervenção, o Roberto Pilar, que era o secretário de saúde, pediu para sair, pediu demissão do cargo de presidente, né, do Hemolagos de forma incondicional e tudo. E aí o Ministério Público o chamou e disse: não, você não pode sair de forma incondicional, não pode abandonar o negócio vai fechar, vai dizer, a gente não tem mais dinheiro para tocar, não tem dinheiro, eu não vou mais tocar, não posso fazer, já que não pode cobrar o que a gente estava cobrando, então não quero mais, eu vou sair. Nisso o doutor Demócrito era o secretário de saúde aqui de Cabo Frio. Saudoso doutor Demócrito. Doutor Demócrito do primeiro governo lá do Alair. Primeiro governo que eu digo assim, em 2009, se eu não me engano, era o governo do Alair. 2013. O doutor Demócrito era o secretário de saúde, o Carlos Alberto Barroso, que é o cirurgião cardíaco, era o subsecretário. E eu sou muito amigo do Beto, assim, há muitos anos, né? Nós éramos todos juntos aqui em Cabo Frio. Eu, o Beto, tinha a Luciana, a filha do Osmani, todo mundo era junto ali, né? O Rogério, filho do Clóvis, a Denise, filha do Clóvis também, o Beto, Luciana, Ângela. Era uma turma só? Era uma turma só, na verdade, ali no Casagrande. A gente ficava, porque eu era do Portinho, eu ficava ali no Casagrande, mas eles iam muito com a do Polar Bear. E tinha o Márcio, que é um ginecologista, que tocava um violão maravilhoso, que era marido da Eliane, depois casou com o Ilva Eliane. E o Márcio era um violão maravilhoso, e o Márcio, a gente ia, todo mundo ouvia o Márcio lá no Casagrande, né? E aí o Beto, isso não posso nem dizer, Guaraná ainda era tapado com rolha, como eu digo. Aí, não é da época de Davizinho, não. Não é da época de Davizinho. Não. Aí você sabe que o Davi daqui é meu colega de faculdade, né? O Davi Dutra. Sim, ele é nosso ouvinte, também fiel, sabia disso? Então, beijãozaço do Davi Dutra. O Davi é ouvinte fiel, um grande abraço pro Davi. Não trouxe nada do Led Zeppelin pra ele ouvir. Porque, enfim. Falhou, porque tinha que ter trago pra ele e pra mim. Ele e o irmão agora não vão gostar muito, não, mas enfim, eu posso falar do Chico Buarque, do Led Zeppelin não posso muito, não. Mas aí a gente ouviu
o Carlos Alberto, a gente ouviu o Márcio lá e tal, aí, bom, amigos há muitos anos, o Carlos Alberto era o subsecretário do Doutor Demócrito e disse, Marcelo, não tem ninguém para pegar o Hemolagos, o promotor... Ia tranquilo, Hemolagos. Te venderam assim? O promotor não quer que aquilo feche, a polícia tá lá, tem negócio de investigação federal, porque tem superfaturamento do SUS. Você topa, tá uma confusão danada, mas você pega. Meu passado não me condena. Nunca me condenou. Meu passado é assim, absolutamente tranquilo. Falei, eu pego, não tenho... Tranquilo, é um lugar tranquilo. Aí pegamos. Aí na hora que eu peguei o estatuto, falei, putz, esse negócio aqui é regional. Eu já tinha feito o Cisbale, porque quem fez o Cisbale fui eu. Né? Isso em 2009. Eu entreguei o Cisbale pronto em 2010. Só agora que começou talvez a tentar funcionar. Eu até brinco, até hoje no CNPJ do Cisbale é o meu e-mail que está lá. Meu Deus. Isso te preocupa ou te tranquiliza? Não, bom, eu espero que quem esteja tocando tenha a mesma história que eu sempre tive, né? Agora, o que aconteceu? Eu falei, pô, isso aqui é regional. Imagina, se isso aqui é regional, então isso aqui não é de Cabo Frio. Então a primeira coisa é transformar isso numa unidade regional. E para eu transformar isso em unidade regional, eu preciso mostrar para as cidades que o sangue é delas também. O sangue não é de Cabo Frio, não é do Santa Isabel, não é dessa... Porque isso é um absurdo que acontece aqui em Cabo Frio. O que aconteceu aqui em Cabo Frio? Destruíram a rede própria. Né? O Bruno, por exemplo, hoje está pegando uma cidade falida na saúde, porque não tem um hospital com capacidade de atendimento, com resolutividade. Por exemplo, tem o Hospital da Mulher, resolutividade quase nenhuma. Então não tem. O problema da saúde é a resolutividade que você tem que ter nos hospitais, resolutividade dos postos de saúde, resolutividade dos serviços de saúde. E as resolutividades são baixíssimas. É zero. É como se não tivesse. Tem o prédio, mas um prédio sem resolutividade não adianta. E por que isso aconteceu? Eu tenho o diagnóstico muito claro disso. Cabo Frio tinha uma clínica, a Clínica Santa Helena, que era Clóvis, Gustavo. O que foi que eles fizeram? Eles eram médicos da ALCA, eles vieram aqui para ser médicos da ALCA, eles naquela década de 40, 50 montaram uma clínica Santa Helena e aqui tinham um postinho de saúde ali, que era o SAMU, o Sandu, não me lembro nem o nome, que era ali para atender os salineiros, os donos de salina disseram, pô, não tem nada aqui, a gente precisa ter alguma coisa para atender. Monopolizaram. Não. Os donos de salina disseram assim, a gente precisa ter alguma coisa para atender os nossos salineiros, né, os nossos funcionários. Aí eles montaram quase que um postinho de saúde ali onde hoje é o Santa Isabel e disseram assim, vamos fazer uma irmandade, isso os salineiros, vamos fazer uma irmandade aqui, a gente contribui com um pouquinho, pelo menos a gente contrata um médico, bota um cara ali, uma enfermeira e vai atendendo os salineiros, porque não tinha ninguém para atender ninguém aqui. E nesse ínterim também chegou a Clínica Santa Helena e foi o Clóvis, o Gustavo, que eram médicos da ALCA, o Osmani, e foram montando a Clínica Santa Helena. E, bom, ali eles fizeram a Clínica Santa Helena, que era uma clínica boa. O Marquinhos chegou, o Marcos, que agora está dono da Clinerp, era um cirurgião bem formado, tinha boa formação, começou com esse negócio de fazer cirurgia endoscópica. Ele começou, inclusive, a dar aula depois de cirurgia endoscópica, um cirurgião de boa mão, um cara voluntarioso, tão voluntarioso que depois pegou a Santa Helena e fez a Clinerp. Mas um sujeito boa praça e assim, né, querendo fazer as coisas. E estava lá, ele tinha vindo de Campos e tinha ficado, era o cara mais novo lá na Santa Helena. E o Beto, filho do... Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome do Beto agora, até fiz um conto sobre ele, agora me fugiu completamente da Dr. Geraldo Barroso. O Beto foi para o Canadá fazer cirurgia cardíaca e ficou lá 6 anos no Canadá. E, bom, os filhos do Clóvis foram fazer medicina no Rio, aquela história. Ficaram os velhos donos da Santa Helena e a garotada tinha ido fazer a medicina. Um foi para o Canadá fazer cirurgia cardíaca, outros foram para o Rio de Janeiro e tal. E nesse meio tempo também, o que aconteceu, Catherine? Alguns médicos começaram a ser formados aqui em Cabo Frio que não pertenciam ao núcleo da Santa Helena. Quem são?
Essa família Azevedo começou a formar médico, o Elcio Azevedo. Os filhos do Wilson Mendes foram fazer medicina, porque medicina é aquela coisa, né? Quando o cara tinha um pouquinho, ainda mais naquela época, o cara tinha um pouquinho mais de condição de dar pro filho, o filho queria fazer medicina. Então, os filhos dessas pessoas que não eram médicas viraram médicos. Mas o que tinha de hospital funcionante aqui era a Santa Helena. E a Santa Helena, o filho dos médicos, donos da Santa Helena, também já eram médicos. Então esses novos médicos, Elcio, Marquinho, né, Carlos Vitor, essa nova turma, não tinha muito onde trabalhar, porque não tinha hospital aqui. Aqui só tinha... E aí foram pro Santa Isabel. Só tinha Santa Helena. Pois é. Aí o que acontece? Tudo novinho ali, e aquele negócio, você sabe que médico é nariz empinado, né? Médico hoje em dia é engraçado, porque eu sou do tempo do jaleco. Né? Meu pai, eu venho de uma família ao contrário, que desde meu bisavô já era médico. Bisavô, avô, pai e eu. Tudo, Manuel Paz de Oliveira Filho, Manuel Paz de Oliveira Neto, e eu que sou Marcelo. Mas Neto é médico desde sei lá quando, desde 1700, né? Aí o que aconteceu? Esse pessoal hoje estava falando, não quer usar jaleco. Esse pessoal médico é nariz empinado. Médico hoje em dia quer usar branco. Mas assim, a camisa tem que ser da Azarro, a calça tem que ser da Gucci, né? O cinto tem que ser da Yves Saint Laurent e até a cueca tem que ter marca. Não, é impressionante, é impressionante. Eles não querem mais jaleco, quer ficar de branco, tudo branquinho, bonitinho, branquinho, mas tudo com marca. Sapato, tudo assim, sapatênis, é um troço assim impressionante. E isso pegou muito, porque o cara vinha pro interior, ele não queria ser empregado do hospital, nem da Santa Helena, nem do rudimentar hospital público que talvez tivesse aqui da prefeitura. Ele queria ser dono de serviço. Porque, sou médico. Foi aí que surgiu o Santa Isabel. Pois, vou chegar lá. Sou médico, me formei, voltei pra minha cidade. Pô, vou ficar aqui como funcionário de alguém? Vou montar um serviço, pô. Sou filho de uma família de salineiros, né? Não sei o quê. Tá. O que eles fizeram? O Alair era o prefeito. O Alair era o prefeito. O Alair não sabia nada disso. Não entendia nada disso. O Alair coloca aquele pessoal lá, esse pessoal novo, né, médico, cheio de vontade, e eles começam a tocar a saúde da cidade. E aí dizem o seguinte, tem uma irmandade aqui. Pô, se tem uma irmandade aqui... Vamos fazer o seguinte, o governo vai contratar, o governo federal, ele descentraliza recurso. O Ministério da Saúde diz assim, vou mandar 50 milhões para cirurgia vascular, ou vou dar 50 milhões para cardiologia no Brasil, para quem tiver serviço de cardiologia. Aí o camarada que é político e que é médico, e que está ali numa chefia de gabinete do Alair Correia, diz assim, pô, em vez de eu montar a cardiologia no hospital aqui da cidade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a cardiologia, vou montar um serviço de cardiologia e vou credenciar a cardiologia no Santa Isabel, porque o Santa Isabel é uma irmandade. Porque é fácil você credenciar ao SUS numa irmandade. Você credencia ao SUS com facilidade os serviços próprios da rede pública e os serviços e as irmandades. Os serviços privados são mais difíceis de serem contratualizados pelo SUS, mas a irmandade é fácil. Então, quer dizer, eu monto um serviço e credencio a irmandade. Mas aí ele falou assim, pô, mas a irmandade não tem cardiologia. Não, mas aí a irmandade me terceiriza, me contrata. Então foi uma quarteirização do serviço médico que aconteceu aqui. O cara montou um serviço de cardiologia, a Irmandade foi credenciada para atender cardiologia, a Irmandade não tinha cardiologista, não tem médico, nenhum cardiologista nem nada, mas a Irmandade contratava aquele serviço do cara que era quem credenciou a Irmandade. Você entendeu como é que ficou o negócio? Então assim, vou descentralizar 50 milhões para o câncer. Pô, em vez de eu montar um bunker aqui no hospital, em vez de eu ter que fazer uma obra, fazer um bunker, não sei o que, um bunker, não sei o que, com chumbo, né? Eu vou chamar um grupo de oncologia, me meto no meio, digo, vamos pra lá porque a gente vai credenciar você e eu viro teu sócio. E como entra a questão do Hemolagos Aí nisso? vai entrar. Porque assim, você quer falar agora ou depois dos comerciais? Não, posso falar agora. Não, fala agora, vambora. Então... Aí foi isso que aconteceu com a cidade. Nesse ínterim, o que aconteceu com a cidade? Os serviços acabaram. Não ficou nenhum serviço de pé.
a cidade não tem absolutamente nenhum serviço. E o que está acontecendo agora? No início, todos eles queriam fazer isso para descentralizar o recurso do SUS e poder montar o serviço próprio. Agora reclamam de que o SUS não está pagando. Paga pouco. O SUS nunca foi para nego montar serviço de cardiologia porque era médico político também. O SUS era um plus para as redes próprias. O SUS era um plus para ajudar o Bruno Alpatino, que é secretário de saúde. O cara diz assim, vou descentralizar tantos milhões de cirurgia vascular. O Bruno pega e diz, pô, vou montar uma cirurgia vascular lá no meu hospital público e vou receber esse plus do SUS para me ajudar. Esse é o SUS. O SUS não é um convênio para pagar médico particular. Só que transformaram o SUS nisso. Nós, eu não, mas nós, a minha classe médica, que é um horror no Brasil, um horror, é uma classe ávida por dinheiro, com o nariz assim empinado e agora, além de tudo, antivacina. Porque eu vivi para ver médico ser antivacina. Só aqui no Brasil, né? Não é possível que isso aconteça em algum lugar. O resto eu falo depois do comercial. Marcelão, só uma coisa. A gente estava falando sobre o hospital particular antes de botar mais lenha na fogueira. E como funciona, por exemplo, Santa Isabel? A pessoa que precisa de sangue, eu sei porque quando eu sofri o acidente, né? Isso vai fazer 22 anos já, eu precisei também. E eu estava internada no Santa Isabel. Eu tenho tanta história para contar. Mas isso aí, no caso, o banco de sangue atende esses hospitais particulares também? Não. Eu só atendo SUS. Só atende SUS. Mas isso foi a maior guerra que eu tive aqui. Eu tenho processo no Santa Isabel contra mim. Eu só atendo SUS. E isso foi uma questão que eu fiz. Agora, é claro, eu tinha que fazer uma transição. Só que se a gente ficar refém da transição que eles querem fazer, você não faz a transição. Você continua eternamente fornecendo. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer era criar a credibilidade. Claro, a região já me conhecia porque eu havia sido secretário de saúde de Arraial do Cabo e havia construído o Cisbale, feito o Cisbale. Então, de certo modo, a região já me conhecia. Isso me favoreceu um pouco, porque agora é que mudou muito, já tem muitos anos, mas naquela época ali ainda eram mais ou menos os mesmos prefeitos, os mesmos secretários. Então, eu consegui dizer para todo mundo, olha, a gente vai disponibilizar o produto, o sangue, os hemocomponentes, agora a gente vai precisar que vocês contribuam, que a gente faça uma taxa de rateio, porque não dá. Chamamos o Hemorrio veio, fez um levantamento, viu quanto que o Hemolagos precisava, isso tudo foi público, tem todos os processos, o Ministério Público, porque o Ministério Público até hoje não encerrou o nosso processo, é uma coisa desse tamanho, acima está lá na mesa do promotor. E aí o Ministério, então nós apresentamos para o Ministério Público aprovou a planilha do Hemorrio, a planilha do Hemorrio aprovada foi distribuída em assembleia para os 9 municípios, os 9 municípios aprovaram o recurso, né? Aí o Pilar deixou de ser secretário, o Alaí ganhou a eleição. Aí quando a Alaí ganhou a eleição, ele é que tinha que pagar. Receber a primeira parcela de Cabo Frio do Alair Corrêa deu um trabalho danado. Mas ele pagou. Ele um dia foi lá, ele ainda me olhou e falou assim, você conseguiu o meu dinheiro, né? Porque naquela época ninguém se deu conta de que era preciso pagar o Hemolagos para ele poder funcionar, porque ele era um serviço regional. E ele atende, além de Cabo Frio, Arraial do Cabo, vamos lá, gente, só para vocês entenderem. Saquarema. Até Saquarema. Saquarema, Araruama, Iguaba, São Pedro, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação de Búzios, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras. E assim, o Hemolagos é o único... É o único banco de sangue público da região. Então, gente, para você ter uma noção, sempre quando você está doando sangue, olha a responsabilidade, tá? Porque você está salvando no mínimo 2 vidas, correto? Sim. No mínimo, no mínimo. A gente tem vários hemocomponentes, você fraciona o sangue, até 4 elementos você consegue, 4 elementos que são fundamentais para a garantia da vida humana. Então, aí eu consegui a credibilidade das pessoas e Cabo Frio, e comecei a dizer para o Santa Isabel o seguinte, olha só, não dá mais, eu não posso. O Santa Isabel, doente da Unimed, você, por exemplo, que tinha Unimed na época, você pegava sangue com a gente lá, com o Hemolagos, e a gente recebia do SUS, não recebia da Unimed não, porque a Unimed aqui também é uma Unimed de médicos daqui, a Unimed é uma federação, como se fosse uma franquia.
Então, os médicos daqui também eram do Santa Isabel, disseram, pô, se eu não precisar pagar o sangue pela Unimed, sobra mais para mim na Unimed, né? É uma franquia. Então, a primeira vez eu falo isso sempre como, eu tenho o maior carinho pelo Dr. Osmani, tenho o maior carinho pelo Carlos. Eu não sou inimigo de ninguém, não. Eu falo, mas eu não sou inimigo. Eu gosto, não tenho o maior carinho pelo Dr. Osmani, pelo Carlos Vitor. Carlos Vitor é tricolor, Marquinhos é tricolor. Gosto mesmo deles. Acho até que eles foram, agora se deram mal também lá no Santa Isabel, porque o pessoal que tá lá... Mas, enfim, eu fui lá na Unimed. Quando eu cheguei na Unimed, estava a Luciana, que é muito amiga minha, foi minha colega de faculdade, a filha do Osmani, adoro. Na época ela estava casada com o Tutunja, a gente foi lá. Enfim, aí estava o doutor Osmani, estava o Fernando Vermelinger, que é um amor de pessoa também, assim, adoro o doutor Fernando, não tem... E estava o Carlos Vitor. E eu disse, eu vou ter que cobrar da Unimed. Eu disse, olha só, eu já não posso fornecer para a Unimed. E você cobrou da Unimed. Pois é, mas eu tenho que cobrar da Unimed. Não, aí o doutor Osmani disse assim, então, doutor Osmani para mim, então quer dizer, o doutor Osmani fala com as mãos, né? Então quer dizer que cliente da Unimed não é brasileiro. Falei, como não, doutor Osmani? É claro que é brasileiro, mas por quê? Eu não tinha entendido mesmo. Ele disse, não é brasileiro porque você está dizendo que ele não tem direito ao SUS. Aí eu falei, não, ele tem direito ao SUS tanto quanto todos aqueles que estão na sala de espera do seu laboratório. E vão fazer o exame e só vai cobrar da Unimed, só não vai cobrar do SUS. Porque é diferente, se o cara é credenciado à Unimed, a gente vai cobrar da Unimed. Ele mesmo, doutor Osmani, quando cobra daqueles caras que estão no laboratório dele, cobra da Unimed, pô. Bom, aí enfim consegui cobrar do SUS. Consegui cobrar, se convenceram, a ficha caiu. Fizemos um preço, claro, hoje em dia está em torno de R$1.200 uma bolsa de sangue, né? Nossa. É um troço assim, é estapafúrdio, bom, aí fizemos menos da metade do que seria, mas para já colocar a Unimed naquela situação de, olha, o gato subiu no telhado, eu não posso ficar fornecendo. E um belo dia visitei o Santa Isabel com o Elcio, falei, Elcio, bota aqui, abre aqui uma unidade transfusional, não sei o quê, você pega o sangue lá, não sei o quê. Aí ele não fez, um belo dia o Marquinhos fez na Clinerp. Botou uma unidade transfusional lá, pronto, não sei com quem que ele pega, acho que talvez em Niterói, não sei qual é o banco privado, que ele pega, abastece ali e os clientes dele da Unimed, da Mil, da Gonerã, pegam o sangue da unidade transfusional privado. Pronto, acabou. Foi uma maravilha. Nunca mais me pediram sangue para doente privado. Porque eu não tenho nem que fornecer. Claro que no risco de vida a gente fornece. Mas esse sangue é público para uma população de 650 mil habitantes flutuantes nessa época do ano, por exemplo. Vai para 2 milhões essa região aqui de E assim, a gente estava vendo, eu estava na Hemolagos na segunda-feira, né? O que tinha de sangue lá não dava, você falou assim, isso aí só dá para um dia. É um dia. Um dia, gente. Então, assim, só para as pessoas que estão escutando a gente, assistindo a gente pela internet e também pela TV, só para as pessoas terem uma noção, qual a quantidade mínima de doadores de sangue, a mínima diária que você precisa ter para... O ideal seria que nós tivéssemos entre 20 e 30 doadores diários, nessa época um pouco mais. Ocorre que nessa época do ano... Quantos você tem hoje? Nós temos 7. Olha isso, gente. E por que agora ainda cai mais no verão? Por que cai mais no verão? O pessoal não vai pra praia. Não é nem porque o pessoal vai pra praia, o pessoal vai trabalhar na praia, porque rico não doa sangue. Eu nunca vi ali entrar um dono da salineira, nunca vi. Dono não entra, rico não doa sangue. Quem doa sangue é a população mais pobre, que sabe que pode precisar e é solidária entre si. Essa população doa. Só que essa população, quando chega dezembro e janeiro, estão trabalhando na praia. Ela vai pegar óculos para vender na praia, o cara é eletricista e aí chegou um veranista e o chuveiro elétrico não está funcionando, queimou a resistência. Entendeu? Todos eles estão com muitos serviços para fazerem bico. Porque não é serviço, né, coitados? Bico. O Brasil também não tem mais legislação trabalhista, também estão acabando com tudo nesse país, mas todos ali estão fazendo bico. Então, nessa época, a doação de sangue cai muito, porque essa pessoa que é uma pessoa mais humilde, que sabe que pode precisar uma da outra, ela agora está indo para a praia vender maiô, vender óculos, vender milho, vender o que puder. Né? Para garantir o sustento. Para garantir um sustento a mais nessa época do ano. Então eu estou sem ninguém, eu tenho 7 pessoas.
Gente, isso é bem grave, sabe por quê? Porque se ele tem 7 pessoas por dia aí para doar sangue, ele precisa de 30, uma média de 30, né? Nós estamos com o carnaval aí na porta. Sim. E a gente sabe que carnaval é uma loucura. Então, sempre a gente faz esse apelo aqui. Por favor, doe sangue, tá? O doador de sangue, ele precisa... Vamos lá, os critérios para as pessoas lembrarem. Como é que é, Marcelo? Então, ele tem que ter mais de 50 quilos, tem que ter entre 16 e 18 anos. Se for entre 16 e 18, tem que ter uma autorização dos pais, o melhor é ir com o pai. Se tiver mais de 18 anos até 60 anos, ele pode ir com o documento com foto. Se tiver entre 60 e 69 anos, ele tem que ter tido doador alguma vez na vida antes. Se ele nunca doou, ele não pode doar quando ele tem mais de 60. Mas se ele já foi doador, ele pode doar até os 69 anos de idade, nessa idade se encerra. Ele deve se alimentar. Doação de sangue não é exame de sangue, nós examinamos o sangue para vermos algumas doenças que podem ser pré-existentes, mas isso nós avaliamos na sorologia. Nós não vamos medir glicose. A sorologia é a água, digamos assim, que tem no sangue e não é a célula vermelha. Então nós examinamos nesse líquido que tem o sangue, que não é a célula vermelha. Então nós não testamos glicose, nós não testamos colesterol, HDL, nós testamos doenças pré-existentes, como doença de Chagas, né, HIV, hepatite, sífilis. Nós testamos algumas doenças que possam ser pré-existentes e que são transmitidas pelo sangue. Então nós testamos as doenças transmissíveis pelo sangue. Então a pessoa pode ir, ela deve se alimentar, mas não deve comer muita gordura, porque aí realmente inviabiliza a doação, porque o soro fica turvo, né? Então você não deve comer, por exemplo, muita manteiga. Bom, vai doar, come a sua torrada, come o seu biscoito, toma o seu leite, mas nada com muita gordura, não bota muita manteiga, nada disso, o seu queijinho branco é melhor. E estar bem de saúde, ter dormido bem, não ter bebido, ter passado uma noite boa, porque senão realmente você tiver chegar lá muito cansado, isso realmente te deixa... Doar sangue não tem risco absolutamente nenhum. E faz bem para Tem gente que diz, não, afina o sangue, meu sangue tá grosso. Eu acho ótimo. Eu digo, olha, quem quiser achar que realmente afina o sangue, pode pensar, porque também não tem problema pensar nisso. E ir lá, e ter dormido bem, porque realmente doar sangue não tem problema nenhum, nem para quem não dormiu. Agora, realmente, você tá indisposto, né? Chega lá, senta lá, começa, dá o sangue, quando você começa a olhar aquele sangue, você vai ficando meio... O quê? 400 ml? 450 ml, 435. Aí, sabe o que acontece? É o que eu brinco sempre, porque não existe intercorrência médica grave, nenhuma, nem grave nem sem ser grave, em doação de sangue. O que existe é o sistema medroso. O sistema medroso é terrível. O sistema medroso. O medroso. Porque aí o cara, não, estou aqui, eu vou doar, e pá. E aí ele tá doando. Na hora que ele vira a cara e ele olha o sangue saindo e a bolsa enchendo, às vezes aí ele... Quando ele levanta, ele fica tonto, fica obnubilado. Tem pergunta aqui pra você, o pessoal aqui, ó, a cara de pau, ó. A Isabela lá de Copacabana falou o seguinte, vou em Cabo Frio doar, o sistema é interligado, Rio Cabo Frio, sou doadora. Ela quer vir aqui doar. Sim, ela pode vir aqui doar, mas a doação de sangue dela ficará aqui. Tá. O sangue que é doado ela aqui falou assim, fumante e pinguça, menos pinguça atualmente, quer dizer, fumante. Mas não, fumante não tem problema, pinguça também não, mas não pode pingar muito na noite anterior. Não beba na noite anterior, na noite anterior não é bom beba. Por causa disso tudo, por causa do mal-estar que pode provocar. Ai, meu Deus, não aguento o pessoal, né, gente? Não, já me deu até vontade de tomar uma, depois que ela falou isso. Aqui a gente só tem água pra oferecer, né, Davidinho? Só aguinha pra oferecer. Poxa, ainda bem, né? Porque senão hoje ainda é quarta-feira, melhor assim. Melhor assim. Marcelão, tem pergunta aí de ouvinte. Boa noite, Raquel. Boa noite, Catherine. Minha linda. Boa noite, Davizinho. Boa noite, Marcelão. Desculpa a intimidade, mas devido a Catherine já estou na intimidade. Eu queria um esclarecimento. Eu sempre quis ser doadora, só que eu não tinha peso na época. E quando eu consegui peso, eu não tinha mais idade.
e tem um excelente sangue, quantidade, até médico. Você já foi doadora de sangue ou é? Ah, porque você tem o sangue assim, assado. Aí foi que eu expliquei que não. E quando eu procurei, eu também não consegui, porque já tinha 69 anos. E aí eu não entendo por que uma pessoa com um exame de sangue legal não pode ser doadora, principalmente quando tem muito sangue. E determinado tipo, né, que nem sempre o universal, as pessoas são todas as pessoas que podem receber, não sei se tem algum problema alérgico, como foi o caso de um irmão meu, e eu não pude doar para o meu próprio irmão, que precisava de B positivo, e eu tinha igual, só por causa do peso. Me explica, por favor, talvez seja dúvida também de outras pessoas. Boa noite. Obrigada, Raquel. Beijãozaço pra você, minha linda. Não, certamente é a dúvida de muitas pessoas. O problema da idade é a questão da velocidade de reposição das células. As células são produzidas na medula óssea. E, enfim, a boa parte delas na medula óssea. E com a idade, a medula óssea, ela já diminui muito a velocidade de reposição das células. Então, a pessoa com mais de 69 anos, 70 anos de idade, que nunca doou, ela não está com o organismo habituado a eventuais variações dos níveis da hemoglobina, e a reposição pode ser muito lenta. Então, nesse caso, porque ela tem muita célula agora, mas se nós tirarmos uma quantidade, pode ser que a reposição das células não seja numa velocidade suficiente ou satisfatória. Então é por isso a gente evita. É claro que poderia, é claro que isso... num caso extremo? Não é nem num caso extremo. O que eu digo é o seguinte, é claro que não é que todo mundo com 69 anos tenha diminuição da reposição. Agora você precisa criar um paradigma, você precisa criar um padrão. Então, se chegou a vários estudos, é claro que é uma curva, mas nos vários estudos se mostrou que a partir dos 70 anos de idade, porque até 69, na verdade é até 70 incompletos, né? Então, que a partir dos 70 anos a velocidade de reposição das células já é bem menor e tudo, né? Então foi por essa razão. Agora os sangues são raros e eventualmente tem pessoas, inclusive, que nenhum dos tipos de sangue zero positivo negativo, AB positivo negativo ou AB positivo negativo, é bom. Tem pessoas que têm sangues que são muito, muito diferenciados. E aí nós precisamos, inclusive, fazer o que a gente chama de fenótipo. A gente tira um mapa, tira um sangue dele para ver, porque não são só esses. O problema de AB0 é tudo antígeno. Antígeno é como se fosse, vamos dizer assim, vamos chamar de veneno. Cada um de nós tem um veneninho na nossa hemácia, que nós não reconhecemos como veneno. Mas se eu colocar no corpo da Catherine, o corpo da Catherine pode dizer, olha, essa hemácia aí é venenosa, e atacar e criar uma reação em cadeia. Então, esses veneninhos chamam veneno tipo A, um veneno tipo B, ou nenhum veneno, que é o sangue zero, que como o americano chamava o zero de O, né? O americano é ou é zero, ficou O positivo, ou mas negativo. É zero. É zero antígenos. Zero antígenos na parede da hemácia, ou antígeno tipo A, ou antígeno tipo B. E aí isso é que vai se ligar ou não a outros, em outros corpos humanos, vai reconhecer como próprio ou como veneno. Só que não são só esses. Tem tipo M, tipo N, tipo E, tipo D, tem o RH, tem uma série de antígenos na parede da hemácia. Só que os outros antígenos são muito menos agressivos, são venenos muito menos poderosos, vamos chamar assim de veneno, do que o veneno tipo A, o veneno tipo B ou o veneno do RH. Mas existem. E existem pessoas cuja reação a
qualquer desses antígenos é também muito grande. E aí você tem que ao fazer invés de uma ajudar, terapia. prejudica. E aí, ao invés de ajudar, prejudica. E aí você sabe, porque quando você fez a primeira transfusão, o cara fez uma reação transfusional, aí você faz um mapa fenótipo para identificar por que foi uma reação transfusional, e aí você percebe que ele precisa de um sangue especial, quase que feito para ele. Bom, faltando um pouquinho para terminar nosso programa, mais uma pergunta: grávida pode doar? Não é bom doar, não porque é bom. também tá naquele período gestacional, tá usando aquele sangue todo para alimentar uma nova vida, né? Então não é recomendável. Caetano, eu vi a mulher preparando outra pessoa. Ela tá preparando outra pessoa. Não é recomendável. Não Mas é recomendável. aí depois que a criança nasce, em quanto tempo ela pode voltar a ser doadora? Ela deve amamentar primeiro, tudo isso que vai consumir muita energia dela, ela deve esperar pelo menos uns 2, 3 anos. Espera. Não precisa esperar tanto. O desmame vai... Mas tem criança que só desmama com 2 anos. A Renata Maria só desmamou com 2 anos. Aí realmente espera um pouquinho. Mas esse desmame com 2 anos já não é um mamar tão intenso, né? Intenso. O primeiro ano, eu acho que o primeiro ano... O primeiro ano, sim. O primeiro ano não é bom, porque... E ela também tá desgastada, tá, né? Nossa, a mulher criança cansa muito, a mulher fica muito cansada. Criança é maravilhoso, mas cansa muito. Então não convém. E nós, só uma coisa que eu te falou aqui rapidinho, eu sei que já deve estar terminando, o Brasil não compra sangue, nós não podemos fazer pagamento de sangue, já fizemos até a década de 90. As pessoas morreram doando sangue. E por quê? Porque o Brasil é um país pobre, então, e não tinha controle. O sujeito ia no banco de sangue hoje, um desses moradores de rua ia no banco de sangue, ganhava R$10 para doar o sangue. Um mês depois ele achava que já estava bom, ia no outro, o outro não sabia que ele tinha doado, perguntavam, mas ele dizia que não tinha feito doação nenhuma anterior, e aí doava de novo. Foi um escândalo internacional. O Chico Buarque de Holanda fez uma música que chama Vai Trabalhar Vagabundo, que ele até citou na música, ele tem uma hora que ele diz, vai trabalhar vagabundo, vai lá ganhar no banco de sangue para mais um dia. Era um hábito da população mais pobre ir ao banco de sangue e ganhar um dinheiro para mais um dia, para comprar um almoço. Somos um país de pessoas pobres. É tristíssimo. Marcelo Paiva, doutor Marcelo Paiva, nosso Marcelão, muito obrigada pela sua participação. Eu quero que você volte aqui mais vezes, tá? Sempre que você quiser. Favor, faça o apelo para todos que estão escutando e assistindo a gente. Eu diria o seguinte, nós somos educados sem perceber para sermos competitivos. Para competir, aquela história do farinha pouca, meu pirão primeiro. A nossa educação não é uma educação pela solidariedade, pela observação e a compreensão do outro. Nós, antes de entendermos o outro, nós queremos saber se a gente está bem. E isso não é bom até para nós mesmos, porque nós podemos precisar muito do outro. Então a gente tinha que mudar essa educação. A gente tinha que ter uma educação solidária, porque não só o outro precisa de nós, como nós precisamos do outro. Nós vivemos em sociedade, nós somos um contrato social, nós estamos morando na mesma caverna e cruzamos a mesma rua. E eu posso precisar de você a qualquer momento, sem perceber. Então eu acho que se a gente tiver na cabeça de que nós nascemos para realmente sermos irmãos e fraternos e comuns entre si e nos educarmos para sermos solidários e entender a dor do outro, nós vamos doar com o maior prazer. Porque você sabe, eu não parava na faixa de pedestre. O Brasil nunca teve educação para o trânsito, mas eu viajei muito, eu viajo muito. Meu pai foi professor na Faculdade de Medicina em Paris, eu morei muito tempo fora, e lá fora desde 80 que já se parava em faixa de trânsito. Então eu vinha para cá, não parava, ia para lá, parava, vinha para cá, era garoto. Aí um dia eu falei, por que eu paro na faixa de trânsito lá em Paris e não paro na faixa de trânsito? Comecei a parar. Depois que você para na faixa de trânsito, é um prazer tão grande você saber que você parou para uma pessoa atravessar. Você fica tão feliz, tão satisfeito de ter parado para aquela. Eu fico feliz da vida. Eu vejo o cara buzinar atrás de mim porque ficou com raiva porque eu parei. Aí é que eu gosto mais ainda. Você entendeu? Tá certo. A gente é um prazer tão grande servir ao outro de forma consciente, fazer o bem. A coisa que mais nos faz bem é saber que nós fizemos o bem. E salvamos vidas. E salvamos as vidas. Então se você tiver ouvindo, poxa, sabe de uma coisa, eu vou realmente nós podemos ter até 4 doações por ano de uma pessoa do sexo masculino e 3 de uma pessoa do sexo feminino. Gente, vou pedir 20 segundos, a gente já extrapolou o tempo. O Hemolagos fica do lado
Na Avenida Rio Branco 88, atrás ali da prefeitura. Atrás da prefeitura, pertinho da prefeitura. Eu sabia que eu queria fazer uma pegadinha, Marcelão. Beijão, Zé, obrigada, Marcelão, obrigada a toda a equipe do Hemolagos, obrigada a você, ouvinte, internauta, telespectador do Viva Bem, obrigada a minha equipe maravilhinda. Fala da vizinho e até amanhã, porque ele quer. Fui! Você acabou de ouvir Viva Bem, aqui na Onda.